Nós conversamos em multiplataforma pelo 93,9 FM na Rádio Câmara Bauru e os canais 60.3 UHF digital e 10 da NET pela TV Câmara. Quem está conosco aqui no estúdio é o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Eduardo, entre as andanças, os projetos, as discussões, aquilo que já foi colocado pelo governo, vamos falar das questões factuais do dia a dia. Você acaba de vir de São Paulo do encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a presença do governador, que é uma ação relacionada ao SAMU. Conte para nós sobre essa visita. Bom dia a todos. Foi muito importante a nossa presença em São Paulo na reunião que teve entre o ministro Ricardo Barros, o próprio governador Geraldo Alckmin, a presença de vários prefeitos e novos secretários de saúde. A conversa foi sobre as ações em saúde de modo geral do país, o que vem acontecendo nos últimos anos, mas em especial no estado de São Paulo. Quais são os novos desafios? Um conjunto de secretários estão chegando, uma mudança muito grande em relação à mudança de secretariado. Quase 70% são novos secretários que estão chegando aos municípios do estado de São Paulo, e a importância dos desafios que se tem, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de ações em saúde, a própria mudança, a PEC 55 que vem chegando e a questão dos secretariados, como que a gente vai trabalhar em conjunto. Bom, para Bauru foi importante a nossa presença. Nós teve uma fala do ministro muito forte em relação à rede de urgência. E na rede de urgência todos sabem que tem um componente muito importante, que é o SAMU. O SAMU é uma das políticas públicas mais bem avaliada pela população. É uma política que mudou o cenário do cuidado em urgência. Bauru tem esse componente que é o SAMU 92 desde 2004. Falo com uma propriedade porque fui um dos primeiros coordenadores do SAMU aqui em Bauru, e a gente nota a mudança que houve na entrada do cenário local do SAMU, antes do SAMU em Bauru e depois do SAMU em Bauru. Nós tivemos a possibilidade, com a chegada do SAMU, em dar uma resolutividade, em diminuir o número de mortes, principalmente naqueles casos em que o tempo é fundamental para que a pessoa seja atendida, seja no infarto, no acidente, na gestante de alto risco, que chega uma equipe médica para atender, na orientação à distância de crianças que se engasgam, ou na orientação de pessoas que têm uma parada cardíaca, e o médico à distância já pode avaliar. Bauru foi contemplado nessa semana com 2 novas ambulâncias. Hoje Bauru trabalha nas 24 horas com 9 ambulâncias do SAMU, percorrendo a cidade. Essas ambulâncias, um conjunto delas já são desde 2008, e pela rotina que essas ambulâncias têm, elas têm um desgaste muito grande. Então há uma necessidade de manutenção preventiva, a manutenção corretiva acontece constantemente, que são ambulâncias que trabalham com um ritmo muito forte, trabalham numa lógica de chegar com tempo curto pro solicitante, e nós temos ambulâncias que em virtude do tempo que ela já está em uso, muitas vezes ela tem avaria, então ela tem que ser baixada, e isso compromete o atendimento da população, porque à medida que eu tenho que colocar cada vez mais a parar uma ambulância para fazer o conserto, eu diminuo o quantitativo e posso prejudicar o atendimento da população. Então, Bauru conquistando essas 2 ambulâncias, e nessa nossa gestão a gente conseguiu mais 2 ambulâncias para o SAMU logo no início do ano, e com isso a gente vai diminuir a necessidade, porque uma ambulância nova ela tem menos necessidade de manutenção, e eu consigo manter essa ambulância rodando mais tempo, com menor avaria e atendendo melhor a população. Então, para além da redução de número de ambulâncias que possam quebrar com a vinda de 2 novas, a gente tem um outro lado também que nós tivemos segunda-feira, e todos nós estamos acompanhando, a questão de enchente. É prioridade desse nosso governo instituir o comitê de urgência, ou seja, Bauru se preparar adequadamente para futuras situações, não somente enchente, mas situações de atendimento de múltiplas vítimas. Nós estamos cercados por um conjunto de rodovias que passam produtos perigosos, passam um conjunto de circulação de ônibus e outras necessidades, que Bauru tem que estar preparado para atender a situação de múltiplas vítimas. E a chegada de mais 2 ambulâncias favorece, na ampliação dessa frota,
a possibilidade de você destinar também este recurso para atendimento em situações emergenciais. É importante destacar que na segunda-feira, eu pessoalmente, junto com o prefeito, nós estávamos acompanhando as vítimas, né, e dando todo o suporte. Bauru tem uma ambulância 4x4, que é uma ambulância para situações de enchentes, e nós conseguimos percorrer todo o trecho, porque a ambulância Bauru tem o SAMU de Bauru, tem esta viatura que possibilita chegar em qualquer ponto sem ter nenhuma intercorrência, ou seja, nós temos uma estrutura hoje no município de Bauru, na rede de urgência especial no SAMU, que favorece e muito o atendimento nessas situações. Então, especificamente, a vinda dessas duas ambulâncias traz um ganho muito grande para a comunidade. Nós ampliamos a possibilidade de atendimento, renovamos a frota do SAMU e já traz um comprometimento desse governo em melhorar a qualidade na assistência à saúde pública de Bauru. Aproveitando, secretário, a questão das chuvas e do componente da temporada das águas nesse período, como o senhor vê a questão do trabalho dos agentes comunitários nessa etapa? O senhor está tomando, lógico, frente neste momento dessa situação, mas já tem uma série de movimentos de visita e, sobretudo, uma questão que foi bastante destacada do governo aqui para a cobertura da imprensa que nós acompanhamos, inclusive na reunião do secretariado, que é a comunicação entre as secretarias para poder fazer ação em várias frentes nesses casos. Bom, eu queria até fazer um testemunho. Eu acompanhei muitas situações de calamidade, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu coordenei as ações das vítimas do Haiti, que ontem completou 7 anos, né, das vítimas do incidente do terremoto do Haiti. Coordenei as ações ao cuidado e as ações por 2 anos às vítimas da Boate Kiss em Santa Maria e as enchentes da região Nordeste, né, Alagoas e Pernambuco. O que eu pude perceber, Nelson, é que de todos os momentos, seja na esfera federal ou nos estádios que eu percorri, foi a primeira vez que eu pude perceber a presença, em primeiro lugar, do chefe de governo no momento em que houve o incidente e naquele mesmo momento, nos dias subsequentes, todo o conjunto de secretariado envolvido para diminuir, de um lado, a perda e as dores da comunidade e de outro, prontamente, para já reabilitar e redinamizar a cidade no sentido de mantê-la na sua ordem natural, ou seja, deixando as vias adequadas, reestruturando as unidades. Então, é importante destacar, hoje a população de Bauru, a comunidade de Bauru, teve uma resposta imediata, adequada, de acordo com os padrões que necessita internacionalmente para combate e enfrentamento de situações emergenciais. Eu acompanhei todo esse processo, fui um dos responsáveis por coordenar situações de atendimento na Copa do Mundo e eu posso dizer que Bauru teve uma resposta significativa desde o primeiro instante que nós tivemos incidentes. Claro que é um desejo e vai ser um foco da nossa administração o trabalho integrado, Defesa Civil, as demais secretarias. Então, houve um trabalho integrado, ainda existe esse trabalho, ou seja, as enchentes aconteceram na segunda-feira, mas todos os dias a gente faz um monitoramento em relação ao IPMET, das situações. Ontem foi uma preocupação, estava formando um tempo, depois felizmente não se concretizou, mas as secretarias estão trabalhando de uma maneira muito uniforme. Em relação à saúde, nós iniciamos o processo desde a noite. A preocupação que nós tínhamos na noite de segunda-feira foi, em primeiro momento, identificar se haviam vítimas, né? Se nós tínhamos vítimas, seja pela enchente, seja por algum deslizamento, seja por acidentes na rodovia. Então, o primeiro momento da ação da saúde foi justamente fazer uma busca ativa nos serviços de saúde e no ambiente pré-hospitalar se haviam vítimas. A partir deste momento, nós já fomos para os abrigos, identificar o quantitativo, qualificar as pessoas que estiveram nos abrigos, poder fazer uma avaliação de primeiros sintomas dos 5 dias, de febre, qualquer complicador de saúde que podia acontecer. As pessoas que perderam os medicamentos e têm necessidade de uso crônico, não suspender a medicação, então fizemos um registro das necessidades. E as pessoas que tinham necessidade emergencial, por exemplo, nós tivemos 2 gestantes,
né, que tiveram o acolhimento da nossa rede de urgência, foram encaminhados para os serviços específicos e felizmente tiveram um bom desfecho, ou seja, as crianças nasceram, estão bem, né? Então, nas primeiras 24 horas as medidas são emergenciais. A partir desse momento existe um conjunto de necessidades que se aplicam nessas situações, que são ações de vigilância ambiental e também em relação à vigilância epidemiológica. Então, nossa equipe de agentes de combate de endemias, de agentes comunitários, percorreram todas as regiões afetadas, né, para que a gente pudesse fazer orientação vacinal, orientação de sintomas de febre, hepatite, todas as questões que se envolvem nessa fase de enchentes, água contaminada, avaliação de águas contaminadas, registro das pessoas. Então, nós tivemos uma média, desde terça-feira até hoje, de visita de cerca de 250 a 300 imóveis, orientando a toda a comunidade em relação à vigilância ambiental e em relação à vigilância epidemiológica. Então, nós tivemos um conjunto de ações voltadas para assistência, um conjunto de ações voltadas para a vigilância em saúde, que é a questão da ambiental, tem o risco de entulhos, animais peçonhentos, a questão da leptospirose, a questão da hepatite A, água contaminada. Retorno de esgoto. Retorno de esgoto. Então, são um conjunto de ações que nós fizemos da vigilância ambiental e epidemiológica, cobertura vacinal. Nós tivemos a preocupação também em acompanhar esse conjunto de pessoas para sintomatologias, ou seja, se surgirem febre ou qualquer alteração clínica nesse período, já identificar e poder dar cobertura assistencial. E um outro ponto que acontece também nessa situação de enchentes e chuva forte é a estrutura, quer dizer, como que a estrutura da rede municipal de saúde, se ela foi afetada ou não. Nós sabemos que nós temos estruturas que precisam de reformas, estruturas antigas, com problema de calha, com problema de telhado. Então, a minha preocupação e da minha equipe foi também avaliar se tivemos avarias nessas estruturas. Então, tivemos avarias em algumas estruturas de algumas unidades que prontamente nós permanecemos como equipe que todos os dias avaliam se houve comprometimento assistencial, se já houve reforma. Então, nós pudemos também participar nesse instante em fazer toda uma limpeza das calhas das unidades mais críticas, a troca e substituição de alguns forros para que a gente pudesse adequar, e foi importante, porque já trouxe para a administração pública municipal na saúde já um diagnóstico daquilo que a gente vai ter que fazer permanentemente, já de uma prevenção em relação a futuras situações que ocorrerem. Então, nós temos sim um diagnóstico hoje, não tivemos prejuízo assistencial, ou seja, as unidades estão funcionando, tivemos pontualmente queda do sistema de comunicação, estruturas que choveram em algumas unidades, mas a minha equipe ficou responsável e deu prontamente um atendimento para que a gente não parasse o atendimento às vítimas. Porque quando tem um incidente desse, não é apenas a vítima daquela região que perdeu a casa, que a gente precisa estar fazendo cuidado, mas se uma unidade ela também tem uma avaria, eu prejudico a assistência em saúde dessa comunidade se essa unidade ela para. O alerta que inclui os estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul em relação à Zika em especial, mas do mosquito que também é o transmissor da dengue para os meses de março e abril, como era mais ou menos previsto. O secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin, está conosco na rádio, na TV Câmara, em multiplataforma, e comenta conosco. Você já estava de olho nessa questão, num planejamento que foi apresentado logo no início da sua posse na prefeitura em janeiro. Como você vê esse alerta, incluindo o nosso estado, em especial em relação à Zika, secretário? Bom, a preocupação em relação ao mosquito Aedes aegypti, que é o vetor, é o mosquito transmissor de um conjunto de doenças. Eu tenho tanto a dengue, que é a doença mais preocupante, que é a que tem maior causa de morte, é a dengue, a Zika, que é uma doença que causa complicações em que a gente vem acompanhando nos últimos anos, a chikungunya e também podendo provocar a febre amarela. Então, a grande preocupação neste período é em relação à redução da infestação deste mosquito transmissor. Então, todas as ações, logo na transição, no final do ano passado, nós tivemos uma preocupação em ter acesso ao plano de contingência do município e avaliar qual era a preparação que o município estava tendo em relação a essa situação. Só para deixar claro para todos que estão acompanhando essa entrevista, Bauru, o Ministério da Saúde
ele define um índice, né, de risco de surto de dengue ou devido à infestação do mosquito. Até 1 é considerado controlado. De 1 até 4, 3,9 é considerado de risco, ou seja, é uma região que tem risco de ter surto, em especial de dengue, pelo mosquito. E acima de 4 é surto já instituído, instalado, enfim. Bauru tem uma média de 1,1, mas algumas regiões têm um número maior. No caso, a região do Geisel, né, que envolve aquele conjunto de bairros e territórios, tem 2,1, ou seja, é quase 2 vezes a média de Bauru. Então a nossa preocupação foi, todos acompanharam, iniciar uma ação ampla com várias secretarias para que a gente pudesse fazer uma grande mobilização no município para o combate do mosquito, do vetor que é o mosquito Aedes aegypti. Principalmente orientando a comunidade, que vai desde a questão da sintomatologia, dos sintomas, procurar a unidade, quais são as medidas a serem tomadas e principalmente para reduzir o número de criadouros que principalmente ficam dentro das residências. 70% do mosquito fica dentro da residência. Então, a principal medida a ser tomada é a redução dos criadouros, que são latas, pneus, garrafas, calhas, enfim, aonde tudo que pode acumular água. Então nós teríamos hoje, na data de hoje, a grande ação que se iniciaria na região do Geisel, que tem o maior índice do município de Bauru, com todas as demais secretarias. Em virtude, obviamente, da situação de enchente que nós que houve em Bauru na segunda-feira, a Secretaria de Obras, Endurb, enfim, as demais secretarias e a própria Secretaria de Saúde tiveram que se dedicar a essa questão mais emergencial. E nós transferimos para a semana que vem o início desta ação. Mas não significa que nós não estamos fazendo nenhuma medida. A ação foi transferida para a semana que vem, mas a Secretaria de Saúde já tem um plano de contingência e mantém. Os nossos agentes de combate de endemia estão no território, estão orientando a comunidade, estão fazendo o índice de infestação do mosquito. E nós sabemos, janeiro, chuva e calor. Todo dia chove e faz calor. E é o ambiente propício que o mosquito quer. O mosquito não fica no meio da rua tomando pedrada, chuva, ele fica dentro de casa, em áreas que são de sombra, água limpa. Então, a comunidade precisa sim olhar para dentro da sua residência e promover. Bom, especificamente em relação ao que vem sendo publicizado, principalmente no Sudeste, os casos de Zika, isso é natural, ou seja, nós temos fortes chuvas e calor e o número de mosquito, a infestação é muito elevada, então o Ministério vem orientando, principalmente para a região Sudeste, a preocupação em relação à possibilidade do aumento do número de casos de Zika. Nós temos o maior número de casos de microcefalia na região Nordeste, mas existe grande possibilidade pelo vetor estar em grande número nesta região. Todas as ações de combate ao vetor, consequentemente, vão impactar na possibilidade de redução do número de casos de Zika, se assim o combate ao vetor for eficiente. É isso que a gente espera para a região de Bauru. Muito obrigado ao secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Eu sou Nelson Gonçalves. Nós conversamos com você em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru. Até o nosso próximo encontro.